pessoal, vamos a mais uma aula de Sociologia e hoje falaremos sobre Max Weber. Bom, Max Weber, ele foi um sociólogo alemão e assistiu à organização da Alemanha enquanto Estado-nação, essa fase importantíssima aí da segunda metade do século XIX. Ele vive nesse momento da transição do século XIX para o século XX. Bom, a Alemanha, diferente do padrão de pensamento de outras nações europeias que foram marcadas pelo pensamento positivista, o pensamento alemão ele sofreu influência de ciências como a história. Então, a história vai influenciar, de fato, o pensamento weberiano, o pensamento de Max Weber. Bom, para a gente entender de maneira bem rápida e superficial o pensamento de Weber, vamos a algumas características que são fundamentais. A primeira característica é qual é a corrente, né? A primeira questão que a gente tem que fazer é qual é a corrente do pensamento weberiano. Bom, a corrente é conhecida como corrente historicista. O que é o historicismo, então? O historicismo é essa corrente que tenta aplicar os aspectos históricos como um fundamento. Por exemplo, as particularidades, a diversidade cultural, a diversidade entre os povos vai ser algo muito observado e até mesmo valorizado dentro da corrente historicista. E, além disso, a corrente historicista, além de analisar essas particularidades, ela vai contrapor a universalidade proposta pelos positivistas, ok? O segundo ponto que nós devemos destacar é que a visão de Weber é uma visão particularista. Cientificamente, a gente pode tratar esse conceito como uma visão atomista. O que significa isso? Ele analisa os fenômenos sociais a partir de situações pontuais. Ele não analisa a universalidade. Olha, ele acredita que o indivíduo e o todo ele deve ser analisado. No entanto, os fenômenos sociais eles devem ser analisados a partir de pontos particulares, específicos. O terceiro ponto sobre a sociologia de Weber que nós devemos ter em mente é que o Weber, além de participar dessa corrente conhecida como historicismo, ele apresenta uma visão compreensiva da sociedade. Olha só, a compreensão ao invés da explicação. Ao invés de você explicar como as ciências duras, as ciências da natureza explicam o seu objeto de estudo, o seu objeto de pesquisa, a sociologia, para Weber, ela deve compreender. Então ele valoriza o aspecto interpretativo. É claro que nós, enquanto cientistas, não podemos cair na armadilha de julgar, de fazer juízos de valor. O juízo na ciência sempre é o juízo de fato. Então, o cientista, para Weber, o cientista social, ele tem que criar um método específico para abordar o seu objeto de estudo, porque o método não pode ser o mesmo método das ciências duras, das ciências naturais, porque a sociedade ela é complexa. Os fenômenos sociais são fenômenos subjetivos. Então, o método compreensivo ele é muito mais pertinente do que um método explicativo, do que uma visão de que a sociedade ela tem que ser exatificada. Portanto, pessoal, esses 3 pontos seriam os 3 pontos principais para entendermos a sociologia de Weber e para a gente adentrar numa próxima aula ao seu objeto de estudo conhecido como ação social. Até lá!